Vocês sabem o que que eu estou fazendo aqui, né. Você sabe que eu tô com essa roupa que não é a roupa normal, porque eu já estava no modo recolher, mas o futebol, a Copa do Mundo, o que que é o futebol? O que que é a tecnologia no futebol? Tinha que terminar dessa forma, Portugal e Croácia? Mais um jogo maravilhoso da Copa do Mundo de 2026, uma Copa que entra para a história pelas histórias, pelos craques que consolidam os seus legados ou que confirmam que sempre foram geniais. E que forma triste da gente se despedir do Luka Modric, do Perisic, de 2 grandes jogadores da Croácia. E que trabalho que a Croácia fez ao longo de, sei lá, 20 anos de futebol, um país de 4 milhões de habitantes, conseguir alcançar o que alcançou nos últimos 20 anos. Se pegar da história recente, se pegar de 2018 até 2026, geração do auge do Modric, de conseguir chegar nas fases finais da Copa do Mundo, que geração fantástica, mas que final de jogo também, hein? Quis a tecnologia em detectar um leve toque na cabeça do atacante da Croácia para determinar o impedimento e com isso Portugal se classifica 2-1. E, gente, não vamos reclamar da existência da tecnologia do futebol, tá? Porque a tecnologia nos esportes existe justamente para isso. Tem gente que afirma que, Deus do céu, tantos recursos eletrônicos tiram a graça do esporte, não permite mais que a gente tenha a resenha do bar, aquela discussão pós-jogo, da gente ficar por horas se debatendo se foi impedimento ou não, se foi pênalti ou não. Essa mesma tecnologia corrige as injustiças que no passado eram muito frequentes, eram muito constantes na história do esporte. Vários resultados, a gente pode dizer, que aconteceram por acidente em Copas do Mundo e em outros campeonatos, porque não havia um sensor eletrônico, um chip na bola, um VAR para verificar se aquele lance realmente aconteceu da forma como o olho humano registrou. E a gente não pode ignorar o fato de que esse mesmo futebol, que é praticado hoje nessa Copa do Mundo e que já vem há algum tempo, particularmente desde a Copa de 2014, a gente já vê esse esporte mais ágil, mais rápido, um jogo de transição, um jogo de muita velocidade. E essa Copa do Mundo confirma isso. A gente está no auge das seleções que estão jogando em alta performance. Esse é um esporte que o olho humano não consegue mais acompanhar, tá? A vida do juiz está cada vez mais difícil. Veja quantos gols foram anulados nesse jogo por conta dos ajustes do VAR e de como que a tecnologia interviu para isso. E, Deus do céu, eu acho que alguns amigos portugueses que vão ou não assistir esse vídeo, alguns tiveram uma parada cardiorrespiratória quando aquele gol da Croácia foi anotado. E aí, mérito da Croácia, tá? Uma seleção que não desiste, uma seleção que não se rende. O Brasil sabe muito bem como é isso, porque há 4 anos atrás passou por esta situação. A única seleção que conseguiu, na minha opinião, liquidar a Croácia, impedir que ela fizesse a remontada, fizesse o comeback, foi justamente a França, que ela enfrentou na final de 2018, e ali não tinha muito jeito, porque a França passou como um rolo compressor. E que jogo maravilhoso! Mais um jogo maravilhoso nessa Copa do Mundo que, sinceramente, ela chama atenção pela proficiência técnica, pela qualidade dos jogos, pela cara, quando você pensa que talvez o jogo mais merda dessa fase de 16avos vai ser justamente o Suíça e Argélia, e ainda assim eu acredito que pode dar um bom jogo, olha, a gente, pode dizer que é feliz por testemunhar esse esporte se construindo diante dos nossos olhos, que nós somos felizardos em poder ter um confronto na próxima segunda-feira entre Espanha e Portugal. O mundo precisava disso. Talvez a própria Espanha precisasse de um adversário de peso. Se o mundo infelizmente perdeu um confronto entre França e Alemanha, muito por incompetência dos alemães que não conseguiram passar do Paraguai, que foi muito mais propenso a vencer o jogo.
Se o mundo não vai ver uma Argentina e Uruguai nos 16avos, porque o Uruguai foi incompetente o suficiente para não se classificar, e veremos Cabo Verde disputando essa partida, e eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas já está gravado o meu recado para Cabo Verde, e não sei prever o futuro, mas espero que aconteça o melhor possível para nós, com todo respeito, Messi, mas uma hora só a lagoa tem que secar, não é mesmo? Então, se a gente perde esses jogos na Copa do Mundo, pelo menos a gente garante um Espanha e Portugal. Uma rivalidade que é histórica em todos os sentidos possíveis e imagináveis. A gente pode dizer que talvez seja uma das rivalidades mais acirradas do mundo, levando em consideração a batalha dos conquistadores do Novo Mundo. Eles traçaram uma guerra em busca do caminho das Índias e da ocupação dos povos aqui na América, e os dois países, durante séculos, acabaram disputando esse terreno, esse mar a mar, esse centímetro a centímetro de território além do continente europeu. Mais uma vez se encontram, mais uma vez estabelecem um duelo de forças, e aqui a gente vai ter o duelo do velho com o novo. De um lado, uma seleção espanhola que tem talentos como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri, uma seleção muito jovem, muito preparada, que, ok, venceu o seu confronto hoje contra a Áustria por 3-0, venceu até com relativa facilidade, se bem que a Áustria não oferece nenhuma resistência, mas é uma seleção que ainda tem que se provar, que ainda tem que mostrar um futebol que pode derrotar os gigantes, ou no caso a França, que é a favorita máxima pelo lado da Europa, contra um Portugal de Cristiano Ronaldo, do Cristiano Ronaldo em sua última Copa do Mundo, mas também uma seleção que vem com novos talentos, vem com jogadores que já estão como realidade há um bom tempo no futebol europeu, que estão em alguns dos melhores clubes do mundo, e é um confronto eminentemente entre o velho e o novo. É o duelo de gerações, talvez o maior duelo de gerações dessa Copa. Que bom que a gente vai ver um Portugal e Espanha na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial de 2026. Mas como esse Portugal e Croácia entra para a história como um dos finais de jogo mais loucos da história da Copa do Mundo. Que insanidade, que loucura, olha, que momento para você acompanhar o futebol e acompanhar a Copa do Mundo. Vou repetir o que eu disse em alguns vídeos atrás. Eu tenho pena das pessoas que não levam a sério a Copa do Mundo, que não se importam com o futebol nesse período, porque nós estamos testemunhando a história sendo escrita diante dos nossos olhos. Gerações vão se lembrar desse Portugal e Croácia, e eu nunca mais vou esquecer que esse jogo aconteceu. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque de onde veio esse, teremos mais. Nesse final de semana, tem GP da Inglaterra de Fórmula 1, e é claro que eu vou falar sobre isso em breve em vídeo. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, muito obrigado pela companhia e pela confiança, um grande abraço para todo mundo, e até a próxima.